Fala, lendas! Sou Thiago Morelli, da Enablers DAO, que cria e acelera negócios na Web3. Você está escutando a primeira temporada do podcast Revolução Web3, produzido pela Startse e Enablers. A cada sexta-feira tem episódio novo, e o tema do episódio de hoje é Desmistificando o Metaverso. Aproveita, curte esse vídeo, segue o canal, se estiver no YouTube se inscreva, se estiver no Spotify segue a playlist e manda para um amigo, porque quem não fizer parte dessa revolução vai ficar para trás. Nossos convidados de hoje são os ilustres aqui, o Renan Castro do MetaXP, Marcel das Americanas e a lendária Cruel. São as lendas dos Enablers que vão estar aqui conosco desmistificando um pouquinho do tema. Só bora? Vamos lá, eu agora tô mais impressionado, mas vambora. Bora. Perfeito, então vamos lá. Senhores, primeiro tema, o que raios é metaverso? Bem, quem começa? Vai. Ó, minha experiência do metaverso vem antes de eu falar metaverso. Antes de existir a palavra, eu vou pegar a minha experiência. O metaverso eu acho que é um... Ele pega já, na minha interpretação, o que os games já fazem ali, até antes da época dos games offline, nós já tínhamos as comunidades, né? As pessoas que jogavam, trocavam ali as suas experiências ali dentro de um jogo, já no offline. Eu tô falando isso Atari, Super Nintendo. Aí quando eu acho que pula ali pra a internet a partir dos anos 2000 aqui no Brasil, você vê já a gente tem as primeiras experiências do metaverso, que quando o metaverso, não tô falando de Second Life, não, que o pessoal sempre vai lembrar e fazer paralelos. Eu tô lembrando muito que foi aquela experiência mais gamificada ali de uma época meio Tibia, Ragnarok Online, Mon Online, todo aquele boom que foi nos anos 2000, dos primeiros RPGs, a internet banda larga se consolidando o país afora, e eu interpreto muito... Eu tenho 32 anos, então... Eu tô falando de uma fase adolescente onde eu encontrava amigos em determinado horário, adicionava no MSN pra gente combinar de jogarmos juntos e ter experiências dentro daquele Ragnarok ou qualquer outro jogo coreano e japonês que tinha ali online que a gente baixava, né? E hoje, falando das experiências que eu tenho hoje, que vocês vão explicar melhor hoje ao longo da conversa, quando vocês falaram dos N servidores que tem, a gente já conversou aqui do GTA... que são tantos e tantos servidores ali que o pessoal cria próprios servidores com características únicas. Isso já é uma experiência que tinha dentro até dos servidores piratas que nós tínhamos do Ragnarok. Tinha um servidor pago, mas o pessoal, às vezes, adolescente tinha grana, mesada curta ou zero. O pessoal fazia os servidores piratas com as suas regras ali, tinha as comunidades daqueles servidores piratas. E hoje eu vejo que a gente ampliou muito mais isso, porque a gente tá falando agora de uma customização muito maior do que tinha naquela época, e o que me chama a atenção também é o potencial que nós temos hoje de customização, a tecnologia da internet. A gente tá falando de 5G, as pessoas... Hoje eu jogava no computador, o pessoal agora apenas basta um celular e todo mundo tá conectado para... Nossos games hoje aqui no país, a maioria tá em celular. Então eu tô vendo um movimento muito maior. E a gente tá falando de... Não só da customização, mas o dinheiro online, como isso forma uma economia muito mais forte. Então, acho que minha experiência com o metaverso veio ali, e hoje eu descobri que hoje isso tinha uma palavra, e eu fui descobrir anos depois. Eu dei uma volta pra explicar, mas é isso. Acho que tá todo mundo descobrindo como nomear isso agora, né? A gente tem uma palavra, finalmente. Exatamente, veio uma palavra. Eu acho que eu vou, assim, mais nessa pegada também de entender que é uma palavra que pode ser reivindicada por qualquer iniciativa que traga uma vivência aí, num mundo que vai além do mundo físico que nós vivemos. Eu acho que existe uma autenticidade nisso, sim. Só que tem algumas coisas que foram mudando, né, ao longo desse tempo, que vai deixando um pouco mais obsoleto algumas gameplays, algumas imersões, algumas vivências que para aquele contexto ali, para aquela época, de fato, inquestionável metaverso, né? Mas hoje acho que a galera já vai ficando mais exigente, né? Acho que a palavra é essa, a exigência do público, né? Do que pode ser vivido, do que pode ser feito. E eu era um grande fã de um jogo que existia ali paralelo, que era o Priston Tale. Não sei se você conheceu. Lembro. Nossa, eu jogava clássicos do Baixa Aqui Online lá, que você ficava horas baixando. Era mais acessível, né? Sim. Que você não pagava, eu ficava ali horas e horas e horas, né? E
uma coisa que me incomodava é que eu construía aquilo, né? Você gastava muito tempo pra upar, né? De level um personagem, pra você conhecer outros mundos, você tinha que ter um level mais alto. E se o servidor acabasse, acabou. Tipo, se você não quisesse mais, por algum motivo você não pudesse mais jogar, que no meu caso eu entrei pra faculdade, não podia mais, não tinha mais tempo, né? Eu não tinha respaldo daquele servidor pra eu vender a conta pra alguém. Eu tinha que me arriscar. Só um ponto. Servidor pra quem não é do meio, assim, é onde a galera se reúne pra jogar um jogo específico. Sim. É o fornecedor da infraestrutura, né? Legal. Pro jogo acontecer ali naquela instância. Então, aquilo me deixava um pouco, né, chateado que eu passei por essa situação, né? Eu construí um personagem por uns 3 anos ali, era top, né? E eu não podia fazer nada com ele. Se eu quisesse vender pra alguém, eu tinha que falar assim, pô, eu vou te mandar o personagem, você me manda o dinheiro depois, né? Sim. Às vezes era um cara estrangeiro, não tinha nem como trocar. E acabou que aquele ativo se perdeu e foi construído com muito tempo, meu, né? Eu valorizava, outras pessoas valorizavam e não tinha como a gente negociar. E eu acho que você comentou do Second Life, pra mim, assim, foi um exemplo muito bem sucedido também de metaverso, no que tange a possibilidade ali de você tá meio desroteirizado, né? É um open world que você não depende de um roteiro para você acessar os lugares, né? Você não precisa de um ordenamento, que é o caso também do GTA, né? Você pode acessar qualquer lugar do mundo, daquele mundo ali, sem você ter um level, ter alguma coisa necessária. Sabe o que você me fez pensar? Que a gente cravou a palavra metaverso quando a gente descentraliza os mundos, os servidores. Porque nós tínhamos os mundos centralizados na mão de grandes empresas, como seja que é dona do Ragnarok, do Prison Tale, desses grandes jogos que tinham. Os servidores eram da empresa e parece que acho que o metaverso dá um chute. Uma opinião um pouco mais viajada minha. A gente crava quando a gente brinca um certo anarquismo, descentralização dos jogadores, daqueles que criam o mundo, todo mundo ninguém fica 100% dono de algo. Você fica dono do seu personagem 100%. E você também tem um potencial de criação absurdo de criar até outros servidores, de criar outros mundos e servidores diferentes, né? O de vocês eu acho divertido, né? Se a Rockstar tenta emular nos últimos jogos Los Angeles com Los Santos, a gente tá emulando o Rio de Janeiro. A gente tá abrasileirando e trazendo uma localização que abraça muito o jogador brasileiro. Ele ficar passeando na cidade de vocês e falar, caramba, isso aqui é muito Rio. Só falta andar de Havaiana e bermuda, né? Sim. Olha, vocês estão me falando aqui, eu tinha que tem que ter uma barrinha aqui na edição, diz assim, tá ficando mais nerd. Você juntou 3 nerds aqui. Mas olha que legal. Acho que a gente... Primeiro assim, vamos lá. Olhando o mercado, é claro que a palavra metaverso agora deu esse boom, né? Eu fui atrás de uma informação que eu achei muito legal. O Roblox é uma plataforma de game, mais associado molecada e tal. Pode ter uma conversa depois aqui, mas quando eles fizeram o IPO, foi achei aqui, 2021, tá? Desculpa, outubro de 2020. Antes de outubro de 2020, 5 vezes apareceu a expressão metaverso na SEC. SEC é a CVM dos Estados Unidos. 5 vezes apareceu, ok? Depois daquilo, no ano seguinte, em 2021... já foram quase 300 vezes. Se pegar 2022, vão ser milhares de vezes. Então é claro que o buzz, a palavra, talvez apareceu. Achei legal que você largou que talvez é uma coisa meio evolucionária, né? Esse negócio não começou agora. Agora talvez a gente batizou ou rebatizou um enorme de um movimento, né? E que converge muito debate no entorno dele. Então talvez ele seja evolucionário. E essas evoluções, elas vão vindo pequenininho e tal, vai juntando uma na outra, uma empurra a outra e eventualmente ela causa uma revolução, que daí é a disrupção. Que para mim a melhor explicação de disrupção é quando o anterior fica obsoleto. Sabe assim, o que é uma disrupção? Não sei, cara, mas quando o antes ficou obsoleto, parece que entendeu assim, quase táxi, perdeu a graça. É o Uber do táxi. Não vou dizer que o táxi morreu, mas ficar com o dedo na esquina assim ficou meio obsoleto, né? Assim, Então, esse é um movimento muito interessante. Acho que todo o debate aqui de metaverso, como grandes tendências, eu acho que tem um pedaço do papo que é tecnológico. Podemos debater a tecnologia, o que está por trás, o que habilita, não? Existe um pedaço da conversa que é meio mercadológico,
Pô, que negócio dá pra fazer, que aplicações, quais são os econômicos, o que transforma cotidiano, vida e não sei o quê. E existe um outro que às vezes tange meio filosófico, que é assim, cara, o que vai ser o mundo no futuro? Concorda assim, isso é do bem, isso é do mal, e as pessoas... Concorda que tem essa... O debate, às vezes, ele entra nesses slots, assim, e, pô, cara, tô feliz demais de estar aqui ouvindo, aprendendo com você, sacando um monte de coisa. Eu posso dizer que sou mais coroa aqui. Eu vi a internet nascer. Pô, cara, eu me lembro, a gente tem que entender TCP/IP, cara. Entendeu? Ensinar... E tem um monte de gente que nos escuta aqui que são executivos, empresários, profissionais de outros mundos que sentem que não tem como não entender disso. O cara não vai mais entender a reunião, cara. Então nós temos às aqui nossa tarefa. Ele não vai conseguir participar da reunião se ele não olha, é isso aí, cara. Vai ter que fazer cara que tô sacando e não tô entendendo nada. Se você juntar 5 pessoas da geração alfa, assim, eu já não sei o que tá acontecendo. Eles conversando entre eles. Sim. Acho... Não, exato. Cara, uma definição que eu gosto, assim, obviamente, né? Putz, eu não digo que existe uma definição certa, que você vê mesmo grandes institutos dali se contradizendo, né? Você vê a Gartner trazendo uma definição, você vê uma McKinsey trazendo outra definição, por aí vai. Quem sou eu pra falar a definição certa, né? Então tô dando aqui o meu achismo. Cara, eu gosto de pensar na palavra, né? Metaverso. Eu interpreto isso como você ir além do que a gente vive aqui, né? No mundo físico. E aí, hoje, pô, foi o que você falou, né? O boom da palavra veio com as plataformas descentralizadas. Hoje a gente tem as duas principais, que é uma se chama Decentraland e outra se chama Sandbox. Então, ali quando teve... Pô, muitas pessoas devem ter visto no LinkedIn notícias de pessoas comprando um pedaço de terra virtual, o seu avatar, comprando carro virtual, gastando, sei lá, um terreno vale $50 mil, $15 mil, aquela coisa toda. Via de regra foram nessas duas plataformas, que são 100% descentralizadas, né? Seu ativo passa a ser seu, tudo bonitinho, conforme a gente tá falando nos episódios aqui, né? Os fundamentos e tal. Mas, eu acho que esse é um como, né? Foi bem que o Cruel falou. Tipo, cara, isso é tecnologia, pra mim isso é um como, é um meio de você descentralizar mais, melhorar alguns probleminhas, melhorar algumas soluções, coisas assim. Só que, se metaverso, partindo dessa premissa, é claro, se metaverso ir além, né? Pô, será que a rede social não é um metaverso? Porque se para eu estar no metaverso eu preciso ter um avatar, né? Então, pô, quando eu tô num jogo, eu tenho meu avatar e aquele meu avatar é uma extensão do meu eu, né? Que ele pode ter uma personalidade da qual eu não tenho aqui. Na rede social a gente vive isso também. Pelo menos eu. No Twitter eu tenho uma personalidade, no Instagram eu tenho outra, no LinkedIn eu tenho outra e aqui eu tenho outra. Né? E não de maneira proposital. É que eu não sei o que acontece, mas é assim. No LinkedIn eu tenho que ser mais formal, no Instagram mais família, Twitter, pô, vamos falar de política, aquela coisa toda. Caótico. Né? Exato. É a grande treta então, que é o Twitter. Será que o metaverso, que a gente vem falando que é mais imersivo, no momento que eu tenho um avatar, no fim do dia, não é só uma rede social mais imersiva? Porque na rede social eu também compro. Na rede social, quem é solteiro, é claro, né? Também paquera. Na rede social você tem a troca de ativos, de experiências, por aí vai. No metaverso, do que a gente tem falado, de eu ter o avatar e eu poder trabalhar lá dentro, eu poder interagir com as pessoas, eu poder ir numa festa, cara, é a mesma coisa que a gente faz hoje. A diferença é que é mais imersivo. E aí você tem dois modelos, né? Então você tem a parte 100% imersiva, que é quando a gente vê a galera ali com aqueles óculos, né? O óculos de realidade virtual, etc. E você tem o híbrido, que é como a gente tá aqui hoje, eu pego meu celular, eu vejo meu relógio, vejo aqui meu WhatsApp, tudo bonitinho. Só que você já tem, tipo, dispositivos, né, que você coloca e você vê sua mensagem aqui. Então, o Marcel tá de óculos, por exemplo. Imagine, bum, aparecer a mensagem do WhatsApp, isso evita que você pegue o celular. Só muda o dispositivo. Só que não deixa de ser um metaverso, né? Ou você olha pra um restaurante, pô, e você já consegue ver o cardápio dele. Coisinhas assim, né? Então, eu vejo dessa forma. Eu não posso, obviamente, estar errado, né? E é isso, mas a gente tá falando de um... Você falou agora um terceiro elemento. Eu falei, a conversa pode ser tecnológica, mercadológica, filosófica, e agora existe essa meio sociológica de quem eu posso ser, o que, aonde, de que jeito. Foi essa a puxada que você deu, né? E por que a gente não pode, né? Eu acho que tu tá questionando isso. Por que não pode? Porque não posso extravasar aqui, não posso viver lá, eu não posso ser um centroavante aí num jogo legal, posso ser sei lá, um frentista num outro ambiente, né? Por que eu não posso viver essas vidas todas? Eu acho que esse é um questionamento interessante de se ter. Eu convido todos os meus colegas aí mais coroas, eu mencionei Roblox, eu tenho uma dica direta, cara. Arrume um mentor de 9, 10 anos de idade
para navegar com você no Roblox, para você se aproximar disso. Você precisa de um para guia. entender o novo comportamento. Cara, é bom demais aprender. Entendeu? Não é tão assustador, não é tão... É legal. Você pode curtir mais, curtir menos, mas fechar os olhos e não querer aprender, eu acho esse um grande risco de profissional e de qualquer um que toca negócio, lidera negócio hoje. E até porque é um baita mercado, né? Em falar em mercado, vamos falar de números, né? Porque a galera tem que estar olhando para isso a nível monetário. Eu sei que tem alguns estudos que falam que o metaverso em 2030 vai ser um mercado de $1 trilhão, né? Vocês têm alguns dados para compartilhar com o pessoal? Sim. Bom, eu acho que em números, assim, o que mais me deixa assustado é o quanto a gente ainda tem para percorrer com a internet, né? Desde que ela criou-se, quantas pessoas ela alcançou, né? E quão exponencial isso está sendo com o metaverso, como você falou, né? No final do ano de 2020, falou-se 5 vezes na SEC, e agora são mais de 300 em 2021, imagina 2022. A internet, quando chegou a internet, a gente não teve essa exponenciabilidade, né? Porque a própria internet já viabiliza a propagação da ideia de metaverso, né? Então, acho que para mim um número mais expressivo é a quantidade de metaversos que são criados todos os dias, né? E aí a gente ainda esbarra aí no conceito, né, para falar desse número, né? Mas então existe vários metaversos, existe um metaverso, né? Quando eu falo de metaversos no plural, tô falando de iniciativas e instâncias que abriram como se eu falasse de um site na internet, né? Falo da internet no singular, né? Não existe milhares de internet, mas existem milhares de instâncias na internet que pode ser sub-internet, vamos dizer assim, né? Uma intranet, alguma coisa. Assim acontece com os metaversos e o metaverso. Eles podem conversar e não. E isso, o que me espanta é a quantidade de coisas e iniciativas que vão sendo criadas todos os dias, né? Então a gente já tem dados de pelo menos 2 iniciativas nascendo todo dia, né? Eu acho que é um número bem expressivo para... Né, tão cedo, né? Se a gente falar de internet, é o primeiro ano, segundo ano que se falou de internet, da invenção, não tinha essa quantidade de iniciativa acontecendo todo dia, né? Legal. Perfeito. Eu fico pensando assim, sobre números, assim, até voltando antes da futurologia, do quanto vai valer o metaverso em 2030, 2050, enfim. É pensar no hoje. Vamos voltar até uns anos atrás, já faz muitos anos que a indústria de games está valendo mais que a indústria fonográfica e a do cinema. E aí a gente vê que parece que o desdobramento do metaverso, que finalmente a gente deu uma palavra para isso, era supernatural. E o que formaliza toda uma indústria, quem sustenta uma indústria é a comunidade. E o metaverso, quando ele é um desdobramento, eu vejo um desdobramento do universo dos games, que ele vive da comunidade. Se você tirar a comunidade do metaverso, acabou. É a comunidade que que a gente abre o Twitch e qualquer vídeo tem uns números meio exagerado que a gente fala, caramba, não é possível que tanta gente tá assistindo um cara fazendo supermercado com um bonequinho ali no GTA. Tipo, o cara só tá fazendo mercado, não tem nada demais. Mas existe um público fiel. E eu acho que a gente tá viabilizando uma comunidade super engajada que ela não quer só apenas consumir. A gente deu na mão delas ferramentas para que elas mesmas produzam de forma muito fácil, não só o seu personagem, mas a criação dos seus próprios mundos e a forma de se expressar dentro desses mundos. Acho que as pessoas têm fome de se expressar. E ali eu acho que tá a forma do engajamento que é aí que dá esse exercício de futurologia que vai dar esses valores. As marcas também entraram nessa, que não é só pessoas, os CPFs que criam, elas também podem criar, porque elas têm as próprias comunidades delas. E parte das comunidades que já estão lá também fazem parte da comunidade delas. Então elas estão começando a pescar que elas podem participar também da festa. E isso é muito, muito poderoso e muito legal. Porque você, às vezes, não só tá participando, como a marca também agora faz parte da comunidade. E eu entendo Americanas também buscando se juntar à comunidade. Não queremos só trazer a nossa comunidade. Nós somos a parte da comunidade também. Nós estamos aqui iguais vocês. Nós também queremos criar e trocar ideia. Muito legal isso. Eu vou pegar assim, ó, vamos achar esse valor assim, tá? Ou vamos tentar imaginar uma fórmula que vai calcular um valor que a gente não sabe.
tem dinheiro agora, tem números agora, tem números potenciais amanhã e depois lá no futuro. Vamos pegar assim, se eu recorto a minha cebola de fora para fora. Primeiro, perto do dinheiro, eu vejo que tudo são experiências humanas. O varejo. Sim. É relacionamento, é troca, é interface, né? Então você vê varejo, você vê todas as experiências humanas em torno disso, os negócios tocam isso, cada vez tem mais tocar isso, você fica imaginando várias coisas. Eu posso chegar até nos devices, mas eu fico imaginando muito, é o avatar, é o digital twin, mas as marcas, todas elas vão ter que estar mais próximas e ser mais interativas com... Então, todo o negócio de varejo, serviços, cara, o entretenimento, você começa a ver isso, tá? Se eu for uma camada para dentro, essa Web 2, talvez, que trouxe plataforma, trouxe marketplace, trouxe redes sociais, né? Que ela já dava pista, ela tá num processo meio de reinvenção, né? Eu fico pensando, o que o Netflix vai fazer? Como é que vai ser o Twitter? O TikTok vai acontecer de que jeito, né? O Spotify vai botar que experiência ali. Então eu fico imaginando experiências como um todo, todos os negócios. Para dentro eu vou imaginando novas interações sociais e plataformas de interação social, né? Que são máquinas de atenção, né? Não, assim, o que nós ainda temos de escasso é o nosso tempo. Então, cada vez mais como a gente usa bem esse tempo. Legal? Na terceira camada, eu vou muito no descentralizado, que a gente fala muito, né? O D é alguma coisa. DeFi, DAO, DEX, D, né? Alguns dizem que o descentralizado total pode ser meio utópico, mas isso reconstrói negócios. O que é o pós-fintech? Como é que vão ser esses novos mercados, esses novos marketplaces? Será que o Uber vai ser um atravessador mesmo? Será que seria uma terceira camada de pensar negócio. E bem, que daí é blockchain, assim, powered, talvez. E lá no meio vem uma outra coisa que eu penso em potencial de negócio e tamanho de mercado, que precisa de hardware, precisa de máquina, precisa de computação, precisa de comunicação. Parece que a Tesla tem o 5º supercomputador mais poderoso do mundo. O valor da NVIDIA, 5G, sabe aquela coisa que é mais... Precisa do silício, né? Vai precisar a cozinha. Tem que ter cozinha, vai reconstruir modelos de negócio, vai criar novas plataformas sociais e no final não existe maneira de ganhar dinheiro nesse mundo sem impactar seres humanos. Sim. Então faz essa conta, caramba, a conta nós não vamos parar de fazer mesmo, que eu acho que ela cada vez vai ficar maior. Eu queria voltar nessa primeira camada aí, que eu acho que, né, se a gente não consegue ainda com precisão, né, que pegar todos os conceitos e juntar numa definição, pelo menos um porquê, eu acho que todo mundo consegue chegar a um consenso aí mais prático quando a gente fala por que existe o metaverso, né? E aí eu acho que a premissa básica disso o metaverso existe porque as pessoas querem viver uma vida que não é possível para ela aqui e agora. E é o mesmo motivo da existência das redes sociais, né? Então a Web 2 preparou a gente para viver isso agora, né? Hoje eu posso ir para o metaverso para ser aquilo que eu não tenho possibilidade de viver aqui. E aí, ou por alguma barreira realmente existente, ou simplesmente pelo fato de não existir nem o que eu quero ser aqui no mundo real. Né? E lá eu invento o que vai ser aquilo, né? E aí eu vou trazer o exemplo que eu vivo, por exemplo, né? Que é lá onde eu empreendo na MetaXP, com o MetaSoul, que é o nosso laboratório. Tem histórias de pessoas que... Cara, uma história bem legal também. Um cara que jogou lá há muito tempo com a gente, viveu lá há muito tempo. Já tá há um tempo na comunidade, né? E assim, para ele o grande diferencial foi ele ter um corpo que se movimenta. Porque ele, na vida real, ele só movimenta a cabeça. Então, cara... Olha como falta empatia pra muita gente entender, né? O que... Sim. Ele foi pra festa. Hoje, enquanto um player que quer ir pra ação, quer dirigir carro de fuga, quer trocar tiro com a polícia, de repente, numa parte ilegal, quer... sei lá, o cara pode ser qualquer coisa, né? Sim. Aí, o cara que só queria ficar ali dançando na festa com todo mundo, porque ele não pode fazer isso na vida real e... Pra ele foi uma experiência incrível, né? E acabou que tava todo mundo ali se divertindo, assim, né? Sim. Porque eu tava numa festa com uma galera de Minas, uma galera de São Paulo, uma galera do Rio, né? E não tinha outra maneira de fazer isso, de todo mundo dançar, se abraçar, pular, tomar drink, pular na piscina, né?
sem ser essa, né? Que viabilizou ali a MetaSoul. Mas para ele ainda tinha um quê a mais, né? E aí quando a gente vê essa mudança de personalidades, né? De acordo com a rede social que o Thiagão comentou aí, eu acho que tem a ver com o quão aquilo estende o seu corpo, né? Seja o seu corpo físico ou o seu corpo imaginário, né? O que você imagina que você é dentro daquele espaço, né? E então eu acho que a existência do metaverso está relacionada a isso, né? O que a pessoa imagina que pode ser, como ela pode ser e como isso pode ser viabilizado por aquele ambiente, né? E aí tem centenas de histórias aí que eu acho que, se a gente ir aprofundando, acho que, né, vai chegar a tópicos que a gente pode abordar algumas coisas também, mas eu acho que a definição legal, bacana é isso, né? Por que as pessoas estão indo para lá, né? Se você vê que é a possibilidade de viver uma vida diferente, acho que está bem perto do que pelo menos eu acredito que é uma definição, né? Por exemplo, lá no Priston Tale, eu queria ter uma capacidade de aprender habilidades muito rápido, né? Que aqui na vida real não tem essa capacidade. A gente pensa em, né, botar um chip de Bluetooth aqui para você não precisar ler livro e armazenar aquela informação. Mas lá no meu avatar conseguia aprender muitas habilidades muito rápido. Em horas ele aprendia habilidades que aqui eu precisava de 10 mil horas, né, de prática, de anos, né? Então, e eu gosto disso, né, de aprender coisa nova. Então, assim, eu tinha uma injeção de endorfina, de hormônios ali da felicidade. Quando o meu cara upava um level, eu conseguia aumentar as habilidades dele, onde eu escolhia que ele ia aumentar as habilidades, né? Então, acho que vem muito disso. É sensação real. Você falou, o mercado de games já é maior que o mercado de fonográfico e de cinema. E olha, que, pô, pensa. Absurdo, eu tava assistindo ontem Casa do Dragão. Eu fiquei olhando, meu Deus, olha quanto custa fazer um episódio disso. Imagina o que custa fazer a indústria de games, né? A gente tá falando... Você vê como é coisa... Eu acho que foi o Netflix que tinha um episódio do Black Mirror que você podia definir sequência. Sim. Então, vamos pra trás. Um dia um cara botou um filme, cinema mudo. Cara, aquilo devia ser a coisa mais fantástica de alguém assistir numa noite em algum lugar, né? Depois o cara botou som, cara. Olha que louco. Depois o cara botou cor, certo? E o entretenimento foi. Eventualmente pra frente, uma vez eu vi um cara que falou, o futuro do cinema e entretenimento é muito mais de gamer. Talvez lá no futuro o cara vai dizer assim, cara, olha que chato, cara. Antigamente a gente assistia filme e o final tava escrito, meu. Que coisa chata. E pensa assim, ó. Imagina que a gente vai ser cada vez mais comunidade, mais interativo, você é o personagem dentro daquele filme. Sim. Concorda? Talvez lá num futuro não tão distante, a gente vai olhar a experiência dele que nem eu tô vendo cinema mudo agora. Maravilhoso. Né? É que a gente não saca, porque tu não sabe que é possível. Mas depois que se torna possível, a capacidade das pessoas criarem e serem inclusivas. Você falou, o repórter você toca, né? Porque vê uma parte da inclusão que a maioria não vê. Exato. As pessoas olham isso e acham que, as pessoas estão ficando com dificuldade de interação social. E eventualmente, cara, mas olha pelo outro lado. Você está sendo extremamente inclusivo. Você está criando um monte de novas oportunidades de entretenimento, diversão, aprendizado. Eu acho que os grandes empreendedores, quem constrói o futuro, tem um viés mais otimista. Concorda? Assim, ó, os pessimistas... Eu acho que a gente tem que ouvir todo mundo e tal, mas os pessimistas tendem a não criar coisas novas, né? E os otimistas tendem a ser mais os empreendedores, os que estão inquietos, querendo aprender, descobrir e fazer. Então, para mim, o metaverso vai ser criado por pessoas que acreditam que dá para fazer coisa melhor com isso. Por mais que uns usem tecnologia para fazer maldade, como tudo, né? Eu acho que tem esse lado bacana de usar essa tecnologia. Cara, o que tá acontecendo agora eu voltei no tempo pros anos 90, quando eu tinha um PC de tela verde e tentava usar meu modem para discar para algum lugar, para acessar algum BBS. Shiftou o mundo para frente e eu fico imaginando que os próximos 10 anos serão muito incríveis, mas muito incríveis. Que a gente tenha mais gente para vir explorar com a gente, né? Quanto maior a comunidade, mais capacidade de criar possibilidades que a gente
nem nós aqui conseguimos imaginar quais serão, né? Eu vejo que no final do dia é tudo pela comunidade. Tudo que nós fazemos. A gente tá aqui, a Startse é uma comunidade, não deixa de ser, sabe? O metaverso não é diferente, né? As pessoas são uma comunidade que elas estão, seja pra matar um dragão, ou seja pra poder tirar um racha de carro, ou seja pra uma coisa mais simples, né? Todo mundo tá indo numa praia no metaverso, fazer um piquenique na praia. Então, eu vejo que... Sabe, eu não acho que... Pensando no que você estava dizendo, eu acho que essas coisas vão coexistir. O cinema, que é você assistir de forma passiva, ou como você citou aquele episódio do Black Mirror, que você interage pra onde o personagem deve ir, né? Que tem uma coisa meio gamificada. Eu acho que essas coisas vão coexistir. Eu acredito que há sim um potencial de interação, mas eu acho que essa interação... Ela totalmente vai ser redesenhada, porque eu acho que a nossa interação ainda é muito controle. Não sei, a gente tá falando do óculos, eu não sei qual o caminho de interação, qual o nível de interação. Total. Eu jamais imaginava quando moleque que a minha interação agora é criar um jogo. Minha interação era só passear com o meu personagem. Eu não criava mundo, eu não era Talvez Deus. vai trazer mais opções para as pessoas. Exato. Talvez seja melhor definido. Mais opções. Eu não consigo imaginar esse Lex, comprar onde vai. Hoje eu tô afim de assistir um filme que eu não quero escolher o fim. Pô. Não, mas tem também, tipo, o que o YouTube viabilizou, né? De quantas pessoas comuns, né, que hoje tem a possibilidade de criar um programa, um canal de TV, né? Vamos dizer assim, né? Tem acesso a ser dono de um canal de TV se eu tenho uma conta no YouTube. Então, se eu tenho um meu personagem dentro de um metaverso, eu tenho acesso a ser um Netflix. Eu posso criar um filme, chamar pessoas para participar comigo ali naquele filme e criar um filme para outras pessoas assistirem depois. Então, olha o orçamento, como é que mudou, né? Eu precisaria, né, ter um estúdio em Hollywood, gastar uma grana com efeitos especiais, explosões, ou sei lá, um avião para voar, eu teria que ter o avião de fato. Não, no metaverso eu tenho tudo lá acessível, né? Alguns ativos eu preciso, de repente, fazer um pequeno investimento, mas eu posso usar isso para gravar, criar um conteúdo e vender isso como um filme. E, de repente, até a Netflix vai estar aceitando filmes gravados dentro do metaverso. É maravilhoso, né? Que ao invés de você publicar uma foto no Instagram para fazer um anúncio ou fazer um vídeo todo, etc., você faz com o seu avatar ali, você consegue fazer jogada de câmera, corta esse vídeo e anuncia, né? Opa. Não, eu tava pensando, que acho que são os estágios da evolução da web que o pessoal tá cravando. Web 1, texto. Web 2, bora criar. Web 3, vocês estão criando, agora vamos descentralizar pra valer. Porque ainda quando você tá criando, no final do dia você tá mandando pro YouTube. No final do dia você tá no Twitter. No final do dia você tá nas redes do Zuckerberg. No final você tá lá na Twitch. Você voltou pros às grandes corporações. E aí eu acho que acho que a parte da Web 3 é não ficar tão preso a grandes corporações. Tá todo mundo muito descentralizado. Tá? A festa é geral agora. Perfeito. Não, mas maravilhoso. Então, pelo menos eu vejo. Acho que a gente conseguiu dar um bom panorama, né? Entender o que tem hoje, né? Em suma, metaverso. A gente tá falando de game, né? Então são os gamers que estão ali dentro, etc. E com a evolução da tecnologia, né? E dos dispositivos, tende, tipo, a ser o nosso novo celular, né? Seja através de um óculos ou outro dispositivo. A gente vai falar mais disso daqui a pouco, né? Contudo, nem tudo são flores, né? Então, quais os desafios que nós temos hoje para quem quer estar no metaverso, para quem quer entrar? Eu listei alguns aqui, eu gostaria que vocês complementassem. Eu acho que o desafio 1, barreira de entrada, né? Porque se a gente tá falando de um nicho, que é o gamer, e foi o que o Cryo falou, cara, pega alguém de 9 anos, 10 anos pra te dar seu novo mentor, porque, bicho, é outra linguagem, né? Outro mundo. Quem já veio desse mundo, né? O Marcel, o Renan, desde pequeno jogando, é muito mais fácil interagir. Só que quem, tem seus 25 anos, 30 anos ou mais velho, né? É muito mais difícil, cara. Né? O que é servidor, o que what the fuck, né? É WSD, né? Isso aqui no teclado. Então, acho que a barreira de entrada é um deles, né? Isso é uma oportunidade para as empresas que querem fazer campanhas, ativações, vender dentro do metaverso, que é para atingir esse público gamer, que é o público que mais compra online, né? Outro ponto que eu acho também é a desinformação, né? Então, muitos atrelam o metaverso. Falta de nem desinformação, né? Eu acho que é o aprendizado do mercado em si para definir. Você vê quanto tempo a gente tá falando aqui, a gente não tem uma definição clara. E não tem mesmo, né? E tá tudo bem, né? O que a gente tem são fatos, são coisas que estão ocorrendo. E a falta de interoperabilidade, né? Então, se a gente tá falando de jogo e você tem seu avatar, hoje ainda a gente sofre, né? A pessoa que tá naquele jogo, naquele ambiente metaverso, se ele vai para um outro ambiente, ele tem que criar uma nova vida, começar do zero,
né, as coisas ainda não se conversam. Tem iniciativas fazendo, a MetaXP é uma delas, né, em primeiro começando com GTA, depois fazendo que isso se converse com outros games. Mas, cara, são coisas para daqui 5 anos, daqui 10 anos estar bem consolidado, né? Vocês acrescentariam mais algum ponto? É engraçado, a gente tá muito com... Parece que quem se apoderou dos metaversos, quando você já tem até 2 empresas muito, assim, já, entre aspas, consolidadas, porque não, ainda é muito novo, né? Falar do Decentraland ou do Sandbox. Mas será que um dia a gente vai ver grandes empresas apostando em metaverso, uma Nintendo e tal? A Microsoft meio que apostou de tabela, por mais que Minecraft nunca se fale que é metaverso, que eles não se entendem muito bem assim, né? Eles fizeram falando que não procuram NFT, mas eu fico pensando muito nisso. Se um dia, daqui 10 anos, eles vão aderir. Se vai ser interessante pra eles ter essa coisa de pular entre os próprios games deles. Eu acho que o caminho natural é eles transformarem os assets, né? Os ativos digitais que existem hoje, que são centralizados, que o player não é dono, né? Como o Renan falou, putz, ele ficou 3 anos ali vivendo num jogo, o servidor fechou, putz, perdeu tudo que tinha. Ou que, cansou de jogar, queria vender, não podia vender. Por quê? Porque o ativo não era dele, a espadinha não era dele, o nível que ele tava não era dele, por aí vai. Né? Eu acho que é natural essas empresas de gamers passarem a transformar esses ativos em NFT, sim. Eu acho que esse é o primeiro, senão vão morrer. Né? Porque no momento que aquilo é NFT, passa também a dar a oportunidade do player ganhar dinheiro jogando. Passa a ser uma nova profissão ali, ou uma renda extra. Né? E esse pessoal passa muitas horas jogando. Né? E sem ganhar nada, só gastando dinheiro. Imagine poder ganhar alguma coisa. E aí o outro, imagino que, cara, uma Nintendo fazer uma parceria com uma outra companhia, assim, onde os ativos se conversam, né? Vai ser um baita diferencial. Né? Mas isso é futurologia, né? É futurologia. A comunidade ficaria maluca, né? Sim. Se souber esses grandes títulos. Eu fico imaginando o que tá acontecendo dentro da Take-Two agora, né? Que é a dona da Rockstar. Porque eles já estão há um tempo, né? Soltando rumores que vai sair o GTA 6. Só que... acho que eles foram atingidos por um tsunami ali de inovações no meio do desenvolvimento, né? E eu acho que eles vão ter um desafio muito grande para fazer um game épico como eles fizeram o GTA V, que foi lançado em 2003 e até hoje ainda vende muito, né? Eles estão aí há 10 anos praticamente com o mesmo jogo sem lançar nenhum título e satisfeitos com isso. O jogo mais vendido da história. O jogo mais vendido da história. E, assim, épico. Vai continuar sendo um dos mais jogados por bastante tempo ainda. Não, e o mais legal, né? Mas além dos jogados, isso me surpreendeu, né? Além de ser um dos jogos mais jogados do mundo, não só do Brasil, é o jogo mais assistido do Brasil. Então, como eu fiz pra entender essa lógica? Da mesma forma que tem pessoas que assistem outras pessoas jogando futebol na televisão ou no estádio, né? Existem pessoas assistindo outras pessoas jogando o jogo. E da mesma forma que um anunciante que coloca ali a sua marca dentro do estádio, ali, né, na plaquinha ali do campo, ele não tá interessado nas 60 mil pessoas que estão no estádio. Ele tá interessado nas milhões de pessoas que estão assistindo na TV. Assim é também quando uma marca anuncia no game, né? Cara, isso é uma mudança, assim, você fala, caraca, existe esse mercado? E existe, né, cara? E vai engolir o outro já. E assim, aí eu penso nisso, porque se tá tendo toda essa revolução, algumas coisas que não foram incluídas no GTA 6, ele não vai ter essa capacidade de viver por 10 anos igual o GTA 5 viveu, cara. Porque imagina se daqui a 3 anos, tipo, ninguém quer nem saber de jogo que não tem um Web3 integrado. Tipo, por que eu vou construir um personagem, uma vida... Porque dá trabalho, cara. Né? O pad level dá trabalho. Você construir um personagem dá muito trabalho. Se não tá integrado com o Web3, por que eu vou gastar meu tempo ali se não vai virar um ativo meu? Vai ser básico daqui a um tempo isso, né? Vai ser básico. Pra eu entrar nesse jogo, não é que eu quero ganhar pra jogar, mas eu não quero perder pelo menos, né? Perder meu tempo. Perfeito. Né? Aquilo ali vai ser um desperdício. Então, se eles não estão ligados nisso, ou se eles perceberam isso a esse ponto, porque eles já estão... Geralmente, quando eles terminam uma franquia e lançam, eles já começam a dar umas férias ali pra galera e já começam. Então... Em tese, há quase uma década desenvolvendo um game. O que mudou, né? E agora, no finalzinho do sprint deles, vi essa ideia de tipo, caramba, tem que ser Web3. Ferrou, complicado. Pra eles ferrou. Sim. Não, mas sensacional. Pessoal, tá curtindo o papo? Dá um curtir aí, um like nessas plataformas centralizadas que a gente tanto ama, para o algoritmo distribuir esse conteúdo para as pessoas, porque todo mundo tem que estar por dentro do que a gente está falando aqui.
né? A gente tá aprendendo muito. Então, você vê que tem que consumir conteúdo direto aí e viver isso na medida do possível. Então, vamos trazer alguns cases tangíveis? O que o mercado já fez e deu certo? Quem quer começar? Poxa, nós temos um caso na mesa aqui que a gente podia começar. Perfeito. Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Vou contar um pouco aqui, né? Eu acho que eu deveria ter me apresentado no começo, né? Boa, mas eu tinha apresentado. Exato. Eu faço parte da área de inovação aqui da Americanas e durante um determinado momento houve já uma conversa dentro da Americanas para fazer a experiência de inserção de uma loja dentro de algum metaverso, né? Vou contar a história aqui rapidinho para não tomar muito tempo, mas a gente fez uma pesquisa com vários fornecedores diferentes, pessoal muito interessante, e o interessante é que todo mundo se conhece, né? Falei com outros, digamos, outras pessoas que também são ali fazem parte desses pensadores, vou dizer, do metaverso brasileiro, né, que estão engajando, estão buscando construir aqui conosco, mas e aí durante muitos papos chegamos na Enables, mas até isso a gente fez um estudo se valia a pena Roblox, se valia a pena Decentraland, Sandbox, mas aí a gente viu que fazia sentido o GTA, porque o GTA existe o amor do brasileiro pro GTA, existe um carinho muito grande, e aqui para Americanas o que faz sentido, nós somos uma empresa que tem capilaridade nacional, a gente tá no imaginário do brasileiro, todo mundo conhece Americanas, então porque se as pessoas já veem loja Americanas nos seus bairros ou na internet, o mais comum é estar onde os brasileiros estão, inclusive no metaverso. E ali a gente abre nossa primeira loja junto com o pessoal do MetaXP, no CryptoSoul. Uma loja muito bonita, por sinal. Achei que ficou espetacular ali a reprodução. Nossa, ali as bandeirinhas, tudo ficou muito show. E aí essa experiência já é um laboratório, a Americanas entende como um laboratório, para que nós possamos entender, já aprender desde o começo o que a comunidade quer, o que a comunidade espera da Americanas. É muito mais de a gente entender e fazer os primeiros passos, né? A gente fez a inauguração, foi interessante, teve um boom, apareceu na imprensa, mas não parou por aí. Não é como muito outras empresas fazem, que é só inserção, fez o boom e tchau. Post no LinkedIn. Post no LinkedIn. Morreu no famoso post de LinkedIn, né? Você fez ali... campanha. Não, pelo amor de Deus. A gente quer dar o próximo passo, entender. A gente quer agora interagir com a comunidade. E aí, o que vocês querem que a Americanas vende? Sim. E o pessoal da MetaXP fez uma coisa que eu jamais tinha imaginado, né? Que não, até imaginava que você pode entrar na Americanas e comprar assim, itens para o seu avatar. Seja uma camisa, enfim, que imaginação dela? Um refrigerante para ele não passar sede, um snack, né? Um chocolate, enfim. Mas assim, eu poder ter a ideia de comprar, vou inventar aqui, um ventilador, porque eu estou morrendo de calor jogando videogame. E ali abre o navegador, não tem essa quebra, sabe? Essa quebra chata de abrir o Chrome e eu sair do jogo e aí me perdi. Não, o Chrome abriu dentro e aí o meu personagem está comprando um ventilador pro Marcel Offline, né? Isso é muito legal. Que show. E aí entra o Web3 também, que pode permitir muita inovação à frente disso, né? De repente ele não precisa nem fazer a fricção ali do pagamento. Exato. E a gente vai para neologismos novos, né? Que é o Meta to Offline, né? A gente já tá todo tempo, mais um neologismo maravilhoso que a gente vai adquirindo dessas novas estruturas, sim, comportamentos estabelece. Foi uma experiência, tem sido, não posso falar que foi, porque ainda tá rolando, uma experiência muito legal e poxa, a gente tá vendo outras marcas aqui no Brasil, a Boticário fez uma experiência, o Banco do Brasil, iFood, Ipiranga, enfim, uma galera tá fazendo algumas experiências e eu acho super legal explorar isso e a gente não podia ficar, a gente tava com pressa e Americanas tem esse DNA de inovação e sim, esse foi o gatilho de a gente estar presente com essa turma aqui, super 10. Então, Marcelo, só pra mim entender, temos um espaço lá, criamos a loja, a gente interage com os clientes, com os interessados, com os leads, os prospects. Tem artigos digitais e também eu conecto com o mundo, com o mundo real, sei lá como eu chamo. O cara pode executar uma compra lá e entregar em casa o ventilador de fato. O seu ventilador ali, que eu dei o exemplo, ele vai abrir ali o marketplace da Americanas para você finalizar a compra. E aí é super normal. Tu colocou no carrinho, fechou a compra, colocou o seu cartão lá, papapá. Pronto. E sabe o que é muito louco? Nesse primeiro piloto, a gente pressupôs alguns SKUs, né? Então a gente colocou mouse, teclado, etc. tal.
Agora a gente vai mais agressivo nessa parte do Metacommerce, o Metaverse to Offline, né? Como tem o Wall-to-Wall, online to Offline, a gente falou, pô, M2Wall, né? Metaverse to Offline, só bora. E aí a gente fez uma pesquisa com a comunidade. Se viesse aqui, se tivesse comércio, o que vocês gostariam de comprar com desconto? Segundo item, fogão. Vocês me falaram isso ontem e eu até agora eu tô tentando entender. Aí você viu, cara, é muito além, porque no fim do dia é uma pessoa, né? Ela tem as necessidades de gamer, mas ela tem as necessidades de pessoa também. Então, tipo, você fala, cara, tem uma oportunidade aí. Né? E daí foi o que o Marcelo falou, descobrindo. Só que tem outros cases também, né? Tem cases, tem o case da Adidas, né? Que, pegou alguns milhões de dólares no lançamento de NFT, que seria a roupinha pra usar no metaverso. Contudo, agora tá sendo falado super mal. Porque, passou um ano, os caras se capitalizaram e não criaram nada pros holders, né? Pra quem comprou aquele NFT. Tem um case da Nike, que pegou também alguns milhões de dólares ali vendendo sneakers, né? Que são tênisinhos que usa pro avatar. Só que também, vou usar pro avatar, legal. E aí? Tá intangível ainda. Tem algumas empresas que fazem para awareness, né, para atingir um público maior. Isso tem dado certo, porque você tem um alto número de impressões, né, de views, mas nada mais do que isso. E agora a gente está testando essa parte de performance, né, que é um desafio. A gente não sabe se vai dar certo ou não, porque é basicamente pioneiro. Então, como a gente está vendo ali, é como se fosse um Instagram, é como se fosse um e-commerce, só que é uma plataforma imersiva de conteúdo e de venda. O que é legal, né, pra galera entender a nível de criação de histórias. Por ser imersivo, e não é tipo, você não tá, sei lá, contratando uma influencer, uma Sabrina Sato, fala, Sabrina Sato, vamos fazer esse roteiro aqui bonitinho. Não, você tá lidando com pessoas, várias pessoas que vão estar se engajando numa jornada, né? Então, no nosso caso ali com as americanas, se puder contar como foi o engajamento do pessoal, tal, toda a rotina, que aí esse vídeo que a gente vai ver é quando o pessoal chegou ali, né? E aí é o discurso do prefeito. Né? Só que antes do pessoal estar aqui, rolou tipo uma espécie de São Silvestre, né? Isso, foi uma maratona aí super legal. Bom, vou só contextualizar como que a galera chegou ali, né? Começou na Americanas mesmo, primeiro, com a loja fechada. A gente estacionou alguns ônibus na porta ali, a galera chegava, os ônibus levavam para o outro lado da cidade e lá eles faziam uma inscrição para participar da maratona. E aí, como que... Foi uma espécie de triatlon, né? Primeiro, foi triatlon. Definitivamente. Corrida até o alto da montanha. Uma montanha bem alta mesmo. Depois, descida de downhill de bike. E quando chegou no asfalto, patins até Americanas. Então, no final da corrida, a galera chegou de patins na Americanas. E aí, a gente teve ali aquele papo com a comunidade. Aí, você pode soltar para eu explicar o que aconteceu ali, por quê? Aí a gente vai falar do que o Marcel pegou bastante aí, que é a comunidade. Ali a gente está comemorando uma conquista que não foi só dos desenvolvedores ou da galera que está ali por trás no comercial. Foi da comunidade inteira. São players que estão ali desde o início do projeto, que decidiram viver ali, né? Então eles estão dedicando uma parte do tempo de vida deles para viver outra vida ali, né? E chegar nesse momento que culminou em trazer uma grande marca... todo mundo se sentiu ali participando daquele momento como construtor mesmo daquele momento, né? Trazer Americanas para nossa cidade foi uma conquista de todo mundo, né? E todo mundo tava super feliz para ver, tava curioso, né? Tava esperando há muito tempo para ver como tava a loja. Todo mundo saiu correndo quando entrou, já tava todo mundo de cestinha na mão comprando os itens, porque tem as necessidades, né? Do avatar e... também a necessidade do player que está em casa, né? Então o cara queria um desconto, um cupom de desconto que tinha, queria a oportunidade de comprar sem ter que sair daquela vida que ele está dedicando ali. Então foi uma união ali do útil e do agradável, que aí eu falo também, né? Aproveito o gancho para falar do que... da percepção de valor, né? Por exemplo, na Web3, né? O que um token de um game baseado em Web3, que o pessoal chama do Play to Earn, né? Precisa para ele se manter sustentável e vivo, né? Ele precisa de utilidade, né? A gente só cria utilidade, né, para os ativos, como o Thiagão falou, né? Da história do Adidas, da Nike, né? É só para colecionar um colecionável, tá? Colecionar é uma utilidade, mas aí precisa ser um negócio que, né, tenha um apelo ali muito grande, né, emocional, ou de alguma história que marcou o mundo. Tem que ser fã da marca, né, cara? Sim, isso. Sim. E a utilidade não. Eu quero ter aquilo ali porque isso vai ser uma ferramenta para eu atingir um objetivo.
Basicamente, então tem um poder muito grande. E aí, quando a gente pensa, o que surpreendeu a gente na pesquisa com a comunidade, né? Porque se o cara tá ali no metaverso, ele já tem um mouse, ele já tem um teclado, ele já tem o microfone, o fone, né? Mas ele não quer sair dali para comprar um fogão. Ele quer poder olhar o fogão de dentro do metaverso, avaliar o fogão dentro do metaverso e clicar ali e comprar. Não clicar, né? Pegar com a mão do avatar dele e falar, pô, vai chegar na minha casa também. Então é muito louco. É a utilidade daquele laboratório que a gente tá criando ali que a gente não tinha enxergado antes. Eu tô imaginando a vantagem da Americanas nisso. Assim, todo executivo que sabe da importância do marketing para qualquer negócio. A gente foi aprendendo marketing, depois matemática do marketing, depois agora o meta-marketing, né? Entender o branding lá. E não só pro cliente, cara. Isso aqui é employer branding. Pô, cara, eu quero trabalhar nessa companhia aí, cara. E ele pode essa companhia, putz, cara, eu quero trabalhar no teu time. Entendeu? Assim, ó, eu tô numa pegada que eu tô conversando com todo mundo, não só com... Aí vocês falaram do commerce, né? O e-commerce, o meta-commerce, né? Pô, o meta-commerce, essa experiência de entender de fato o cara naquela hora, né? O cara vivendo ali, entender a jornada, né? Pô, o cara, achei o máximo, fogão e ventilador, por enquanto. Assim, e daí você vê, tudo é real. Não, é mundo virtual, é mundo real. Não tem. Se eu tô subindo a montanha ou descendo downhill de bike, dá adrenalina. É real ou não é real? Entendeu? Pegou, suou, não deu aquele calor, não queimou por dentro? É real ou não é real? É real. Entendeu? Assim, também é real, né? Então, eu acho que a gente tá fazendo a gente tá misturando tudo isso. Então, não tem o 0 e o 1. É um espectro aqui de oportunidades que as marcas estão fazendo. O que eu acho extremamente relevante nesse papo de negócio é que vocês devem ter montado um ciclo de aprendizado rápido que vocês estão descobrindo coisas que os outros não estão descobrindo ainda. Inovação, para mim, no final do dia, é aprender o que os outros não aprenderam ainda. Entendeu? Então, ela tem essa pegada de descoberta. É uma ciência de descoberta. Pô, eu saquei que fazendo isso o cara escolhe, fazendo isso o cara clica, fazendo daquele jeito o cara vem. Então, esse ambiente, esse laboratório que vocês estão falando, eu imagino que ele deve estar acelerando a aprendizado de negócio para uma companhia que nem vocês, que é muito difícil o outro ter, né? Exato. Não, perfeito. E é aquela coisa, os fundamentos não mudam, né? A questão do Lean, a questão do ágil, ele sempre vai estar em qualquer modelo de negócio, né? Mas show de bola. Então, pô, de possibilidades para uma empresa, né? Hoje, de metaverso, cara, é atingir um público, né? Um público nichado, a gente tá falando do público gamer, só que lembrando, é um público maior, é um mercado, né? Maior do que cinema, fonografia, então tem um negócio aí. E você, o que você pode fazer lá dentro, né? Você pode lançar um novo produto, um serviço, né? Você pode tangibilizar uma solução existente, porque lembra, o avatar tem necessidade. Ele sente sono, ele sente fome, ele sente cansaço. Logo, se você tem uma solução para aquilo, né? Ele consegue fazer um match e tangibilizar aquela solução. É como que, o avatar resolve aquela necessidade, né? Ou consumindo algo ou fazendo algo. Então ele pode consumir um chocolate para aumentar a energia. Ou ele pode fazer uma maratona para subir um status, alguma coisa assim do tipo, fazer parte de um clube, alguma coisa assim. Né? E ali é um novo canal de vendas também, né? Vamos falar um pouco de futuro, né? Eu acho que tem um slide legal. Salve aquele slide que tá... Salve esse slide aqui, please. E o que eu acho legal desse slide é da Gartner, tá? E como sempre a Gartner é bem explicativa, assim, de uma maneira abstrata. E a gente estaria ali no level 2, né? Que é do Multi-Experience. E aqui a gente fala de dispositivos, né? E a gente fala de dispositivos não invasivos e dispositivos invasivos, né? Então você tem o level 2, que é quando a gente está falando de você interagir com VR, né? Ou seja, o óculos de realidade virtual, que você fica completamente imerso. Ou um AR, né? Que é quando você o óculos de realidade aumentada, que você tá aqui, né? Um óculos normal, só que você tá vendo notificações, por aí vai. E o computador, o celular também passa a ser um dispositivo desse. Segundo a Gartner, no level 3, ainda não invasivo, né? É quando você usa uma lente de contato, por exemplo. Então você não precisa mais usar o óculos, né? Para ver notificação, etc. Mas você pode pôr uma lente de contato. Né? Aqui a gente não tá trazendo o juízo de valor, tá? Se isso é bom, se isso é ruim, se faz mal, não faz. Isso aqui é um fato, né? Existem estudos, existe muito dinheiro nisso aí. Isso aí, só pra vocês terem ideia, essa imagem é de 2020, tá? E aí o level 4, ele passa a ser já invasivo. Então é quando você coloca... você pode colocar um chipzinho no cérebro, que você vê que, tipo, o Elon Musk, né, investindo pesado. Você vê na própria Gartner, em alguns hype cycles, você vê que o próprio Facebook
há 3 anos, comprou uma empresa de Brain Machine Interface, né, por $500 milhões, investe nisso também, né? Então há rumores que isso aí é um caminho que tende a ser seguido. E o level 5, que é o mais invasivo de todos, que é o IOB, né, Internet of Brains, que é o Brain Machine Interface, que é o seu cérebro conectado à internet. E se o seu cérebro está conectado à internet e do seu amigo também, você consegue fazer o brain to brain, que é o cérebro conectado com o cérebro, né? Então pode ser que o futuro do metaverso vá para esse lado, ou pode ser que não. Não tem como a gente saber, né? O que existem estudos, existem bons profissionais, existe muito dinheiro investindo nisso aí, né? Eu imagino meu neto falando comigo e é como se eu tivesse comentando meu pai contando as aulas de informática na faculdade dele, né? Era furar cartão, marcar, passar na máquina, um monte de parafernália para fazer um cálculo matemático simples, né? E ele vai falar assim, nossa, eu precisava de console, fio, controle, ligar na televisão, console, né? Que é o que a gente faz hoje, né? Pega lá o PlayStation, liga na televisão, ou, né, precisa tirar o celular do bolso para ler mensagem, que coisa estranha, né? Eu recebo aqui agora, né? Imagina isso, né? Então, acaba criando coisas que a gente não consegue ainda... Cara, a tradução simultânea, né? Você falar com um chinês, você tá falando português, ele em chinês e tá tudo bem pros dois. Derrubou a Torre de Babel, né? Derrubou a Torre de Babel, cara. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp pra gente se encontrar de manhã. E eu fico sempre lembrando que meu pai tinha um pager. Exato. Eu tinha que ligar pro telefonista pra mandar um recado pra ele. E ele deixava o pager preso no cinto. Assim. Eu acho que uma coisa legal que pode orientar todos, assim, de fundamento, é que você sabe que as coisas começam a ser inviáveis tecnologicamente. É impossível fazer. Mas depois um maluco vai lá e acha um jeito de fazer aquele negócio. Daí a coisa começa a ser inviável economicamente. É possível fazer, mas é muito caro pra ter. Entendeu? Mas daí vem uns malucos lá e arrumam um jeito, aquele negócio despenca preço e aí o negócio pega. Então, possivelmente, as grandes transformações não são tecnológicas, são econômicas. Certo? Então a gente pode vestir um óculos. Pensa o smartphone, a transformação que teve, o negócio de preço e acessibilidade que teve, né? Então, se a gente imaginar hoje, e vamos de novo lá, o que está por trás disso aqui, da disputa do device, né? O mundo caminha para capturar dados, certo? Então, o smartphone hoje é um capturador de dados brutal. Tanto é que grandes empresas do mercado hoje são empresas de mídia. Elas vendem atenção. Google, Facebook, né? Assim, eles vendem essa atenção. O cara que domina a captura de dados no smartphone, a Apple, ela tem um domínio sobre. Tanto é que quando ele disse, pô, você não vai ter acesso aos dados, ele deslocou poder ali, né? Talvez a disputa pelos óculos, o que pode transformar? Vamos teorizar. O que pode fazer isso aqui ficar obsoleto? Talvez uma coisa que eu já estou vestindo. Você também. Ok? Então, isso é uma tese. Agora, se eu conseguir substituir um pedaço disso por disso, quer dizer que eu domino o front-end. Se eu dominar o front-end, a captura de dados é minha. E se eu capturo de dados, eu tenho como dar cartas diferentes no jogo. Então pode estar existindo uma briga de cachorro grande pelo novo front-end. Por isso que as disputas óculos, T288, que é o projeto secreto da Apple. Sim. Não é secreto, porque eu sei, o código não é secreto. Assim, mas assim, que são essas especulações dos front-ends. Agora você viu, nós estamos no início de uma jornada de possibilidades e que, para mim, convergência tecnológica é uma coisa muito importante. Miniaturização, capacidade de fazer as coisas menores. A gente vai descobrir o último nível lá, que seria Human Brain Interface, que, cara, que loucura, né? Já está sendo feito, né? A Neuralink, empresa investida pelo Elon Musk, né? Já botou um chip lá na cabeça da porquinha, na Gertrude. Então, em tese, o impossível já está deixando de ser tão impossível. Exato. Né? Sim. E tem um brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que na Copa de 2014, né, teve aquele chute que foi por um paraplégico. Estuda muito isso também. Mas, senhores, uma honra imensurável. Queria, agradecer quem tá nos escutando até então. Espero que tenha sido bom pra ti. Antes de a gente fechar aqui, o pessoal que tá escutando, manda pro amiguinho, né? Como diz a Startse, a hora é agora. Sim. E, cara, manda nos comentários aí sugestões, dúvidas, se a gente tá muito aprofundado ou não. Tá? Pra gente ir corrigindo e aprendendo com os feedbacks, fundamentos não mudam. E aí, se quiserem deixar um recado, redes sociais, etc.
Faz o jabá aí, Renan. Bom, queria convidar todos aí para conhecer o nosso metaverso. metaxp.io. Você consegue... .io. metaxp.io. Pronto. Para ficar mais simplificado, né? Então você consegue, através dali, um guia básico para você acessar nosso metaverso e viver experiências que você não viveria aqui no mundo físico. E criar laços reais, que hoje os laços lá são reais. As famílias, os relacionamentos, os namoros, as amizades são reais. E se eu entrar lá, posso ir na Americanas, comprar um negocinho pra mim? Com certeza, pode. Vai comprar um fogão, né? Vou comprar um fogão que eu tô precisando. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu sou da área de inovação da Americanas, como eu havia mencionado. Pra achar nas redes sociais, representando Americanas, especificamente uma área de inovação que se chama Inovação e Futuro. É só escrever if.rocks e você já acha a nossa página. Tem boas ideias, sugestões para Americanas de inovação? Vai lá no If Rocks. If Rocks também está no Instagram, LinkedIn e talvez YouTube, enfim, não sei se o pessoal já fez TikTok, mas deve ter também. Deve ter. E seu LinkedIn é Marcel Nunes. E meu LinkedIn, é claro, é Marcel Nunes ali. Joga lá no LinkedIn Americanas, você vai achar. E a gente troca uma ideia e eu posso te contar o que a Americanas está fazendo em metaverso e outras ideias de inovação. Só não conta pra Via Varejo, né, meu? Eu só não posso vazar demais, aí porque é informação corporativa e aí fica complicado. Muito bom. Então, pessoal, eu sou o Cristiano Cru aqui da Startse. Eu aqui ajudo, eu lidero aqui na Startse nessa iniciativa de ficar capturando e entendendo transformações em tecnologia, mercado, gestão, para alimentar aqui empreendedores, empresários, executivos, tudo que é tipo de negócio, né? Nosso pulsar é essa cabeça global, a gente sempre quis ter, né? Então a gente tem operação na Califórnia, você que já nos acompanha aqui na Estônia agora, que a gente estava falando que legal, cara. Viajar e tudo, Israel, Portugal, Miami se recriando como um polo Web3, significativo. Então é nesse mundo aí que eu habito. E muito legal aqui, a conclusão que eu levo aqui do nosso papo é que, embora seja difícil pra gente definir metaverso, me parece meio inevitável. Exato. Que todos vão estar mais próximos e presentes. Então talvez fique o convite, eu acho que ninguém pode dizer pra você aí o que é, o que não é, o que tá certo, tá errado, vem aqui, venha participar, venha aprender conosco, venha praticar, venha experimentar. Vamos entrar na plataforma, vamos comprar na Americanas, que é isso que vai desenvolvendo a nossa capacidade de entender coisas novas e diferentes, né? Foi um prazer estar aqui, Catu. Por sinal, tem um episódio Web3 e o governo, que vamos falar bastante de Estônia. E só bora. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima.